trabalhei na Gol em 2010, depois eu migrei para a Latam em 2011, fiquei até 2016 e hoje eu trabalho numa das grandes companhias aéreas do Oriente Médio. Se eu olhar e falar, é uma boa pergunta. Agora, eu já ouvi algumas histórias e eu mesmo tive uma história um pouco sinistra. Apaixonado no que eu faço, eu não me imagino fazendo outra coisa. Boa tarde, Eduardo. Muito obrigado por ter aceito o convite de participar da nossa mesa redonda. Então, aquilo que a gente já conversou, a mesa redonda é para a gente poder ter um papo mais até intimista, assim, com menos pessoas que queiram conversar com um determinado profissional. Então, eu sempre abro o microfone para quem quiser falar, quem quiser abrir o vídeo pode abrir, quem quiser mandar pergunta escrita pode mandar também pelo chat da live, aí da reunião. Uhum. E a ideia é que a gente possa ter esse contato bem próximo com você. Ah, ótimo. Antes de tudo, o prazer é todo meu estar fazendo parte aí do projeto. Obrigado. Então, vamos lá. Eduardo Garcia, piloto desde 2004, aviação comercial desde 2010, trabalha em uma das maiores companhias aéreas do Oriente Médio, primeiro oficial do maior avião comercial do mundo, que é o A380, formado pela PUC Rio Grande do Sul, e já passou por outras empresas aqui no Brasil, como a Latam e a Gol. É isso daí? Correto, isso aí. Eu trabalhei na Gol em 2010, depois eu migrei para a Latam em 2011, fiquei até 2016 e hoje eu trabalho numa das grandes companhias aéreas do Oriente Médio, que é ganhadora de vários prêmios de melhor companhia aérea, uma das melhores do mundo, e estou aqui desde 2016. Uma política da empresa, da companhia aérea, que pede-se que não se fale em nome da empresa, então a gente não vai poder divulgar o nome da empresa que ele trabalha, mas podemos divulgar quais são as três maiores, Eduardo? Sim, no caso a Emirates, a Etihad e a Qatar. A empresa que eu trabalho, no caso, embora eu trabalhe para a empresa, eu não tenho a representação de falar em nome da empresa ou que seja associada à imagem minha empresa, infelizmente não é possível eu falar em nome da empresa. É por isso que, infelizmente, eu não vou poder falar hoje, mas conforme você disse, é uma das três grandes daqui que são famosas mundialmente. Eles estão em publicidade no mundo inteiro, partida de tênis, partida de futebol, na internet tem muita notícia sobre, então são bem famosos, mas qual especificamente, como você disse, infelizmente, não é possível. Não tem problema. Não tem problema. O interessante é saber sobre você e sua carreira. E a oportunidade de conversar com alguém também que trabalha numa dessas empresas, acho que vale o sigilo, tá? Então não vai ser isso que vai ser o que vai mudar alguma demeritar, coisa. Não sei se essa é a palavra. Eduardo, vamos lá. Primeiro, eu tô até me segurando aqui, porque são várias curiosidades que eu tenho. O piloto de avião, eu acho que é um negócio que mexe com a imaginação de todo mundo, né? Desde dos moleques, mas... Não, a minha, eu sou louca, eu queria fazer curso de piloto. Dá para fazer, claro, dá para fazer. Vou fazer. Ainda é um plano que ainda tá firme aí. Legal. Gosto pouco de viajar, essa ideia, amo. Então, assim, eu tenho várias perguntas, tem que organizar aqui um pouquinho, mas a curiosidade realmente é muito grande. Sim. A gente está muito feliz de você estar aqui. A primeira pergunta, já para a gente poder começar, é bem simples. Eu queria saber se você conhece realmente todos os botões da cabine. Ou se você falar, isso aí não sei o que é, nem vou mexer. É assim, na verdade, a gente sabe para que todos os botões servem, sim. Agora, se você me perguntar quais botões a gente usa, são poucos botões. Porque você imagina assim, existe a operação... Isso é a filosofia do avião que eu vou, que é o Airbus. Existe a operação normal, operação suplementar e operação anormal do avião. Ok? A operação normal são os botões que você aperta todo dia. São os botões que você aperta numa operação super convencional. Ok? Ou seja, são os botões que a gente realmente tem intimidade com eles. Ok? Os botões de operação suplementar, exemplo, quando você está numa operação com menos de 10 graus. Ok? É uma operação que não é uma operação, digamos, cotidiana. Porém, é uma operação totalmente normal, não é algo extraordinário. Ou seja, esse botão tem uma função para uma condição específica. Um procedimento, por exemplo, quando está operando
em condição que dá partida no motor com um procedimento alternativo, porque o motor de partida do avião está com problema. É uma operação suplementar. Agora, quando se tem alguma pane, desde pequena, média, alguma coisa, aí são os botões de operação anormal. Esses botões, sim, tá? A gente não usa eles quase nunca, porque os aviões são tão confiáveis hoje. Porém, a gente tem uma lista de coisas a serem feitas no caso de um problema, pequeno, médio, seja lá qual for, e aí a gente utiliza esses botões. Ou seja, a gente sabe todos os botões. Agora, utilizar os botões, alguns graças a Deus, eu nunca encostei. Ótimo, continue assim, né? Me deixa ainda mais preocupado quando eu vou. Saber que tem essas opções, né? Não, saber que relaxa que tem muito botão que está empoeirado ali. Se está empoeirado é um bom sinal. É bom sinal. A minha vontade de entrar na cabine e falar assim, para que serve esse botão? Igual criança, e esse aqui, e esse aqui. Eu tenho muita vontade de fazer Posso isso. apertar um? Quando o passageiro fazia isso, eu olhava e falava, é uma boa pergunta. Fala qualquer coisa, a pessoa vai Não, acreditar. mas o legal é justamente a boa pergunta, né? Que o passageiro fica... Boa. Ô, Eduardo, indo para a parte mais profissional agora, como é que faz para ser piloto, né? Qual que é o caminho para chegar a ser um piloto de aviação comercial? Bem, no Brasil, no caso, digamos, cada autoridade, como ela é soberana sobre a regulamentação do país, e algumas, como a Europa, tem uma regulamentação muito mais elaborada e madura, a regulamentação evoluiu muito ao longo do tempo, cada país tem o seu molde de formação. Eu vou falar especificamente do Brasil, que é a que eu mais tenho conhecimento, que foi aonde eu me formei, né? Você inicia fazendo o curso de piloto privado. Piloto privado é o piloto desportivo, tá? É o piloto de fim de semana. Vamos supor, para quem não quer seguir a carreira, tá? Você pode fazer em qualquer clube ou escola de voo. Existem inúmeras aí pelo país. E você faz esse curso, ou você pode até estudar em casa este curso de piloto privado e faz uma prova da ANAC, ok? A prova da ANAC consiste de 5 matérias. Aprovado na prova da ANAC, você faz um exame de saúde, o que a gente chama de CMA, Certificado Médico Aeronáutico. Se você tiver o conhecimento teórico, que é a prova, e tiver o CMA, que é o exame médico que você é apto fisicamente a começar a voar, você começa a voar. Aí, com cerca de 45 horas de voo, aproximadamente, você consegue tirar essa licença de piloto privado, ok? Depois vem a licença de piloto comercial, que é a licença que te permite a trabalhar como profissional da aviação, tá? Essa licença vai ser por volta de 150 horas de voo, tá? 110 horas, na verdade, juntando as 40 a 45 iniciais, era 155 horas aproximadamente. E, novamente, você faz uma prova e faz um outro exame médico, que é um exame de primeira classe, a gente fala. O exame de piloto privado é um exame de segunda classe. Já o de piloto comercial é um exame de primeira classe, o exame médico. Passou no exame médico, passou na prova, faz o curso de piloto comercial. Isso te permite a trabalhar profissionalmente. Porém, você precisa depois fazendo um curso que a gente chama de IFR. O que é IFR? É para você voar instrumentos. É para você conseguir voar sem nenhuma referência visual, só pelos instrumentos ali da cabine. Isso é um curso, se eu não me engano, de mais ou menos 20 horas de voo, tá? Você pode também usar um simulador, que é como se fosse um computador com manche e tudo mais, para abater algumas dessas horas, para deixar menos oneroso o processo. Com o IFR, depois você faz o curso multimotor. O multimotor, o que é? É para você pilotar aeronaves com mais de um motor. Porque a técnica de pilotagem muda um pouco e, principalmente, quando falha um motor, a técnica de pilotagem é diferente. Então, a gente treina para aprender a pilotar o avião com um motor só. E aí, de posse do piloto comercial, do IFR e do multimotor, você aí sim, classicamente, no modelo clássico do Brasil, você tem chance de adentrar uma companhia aérea ou um táxi aéreo, ou seja lá como for. Se for da instrução de voo para novos pilotos, aí é um curso específico, um curso de instrutor de voo. Esse curso, se eu não me engano, tem 20 horas de duração, de horas de voo. Você faz uma outra prova para a ANAC, que é a autoridade, e aí você pode ministrar aulas de voo para quem está
ingressando na profissão, como piloto privado, piloto comercial e conforme vai. E depois ainda precisa fazer um curso do avião que você vai voar? Na verdade, existe o seguinte, quando você tem uma licença, como eu falei, de piloto comercial, você tem uma licença, a gente chama de uma licença classe, tá? O que eu quero dizer com classe? Essa licença, você tem uma licença de monomotor terrestre, ou seja, pilotar avião de um motor que pousa em terra. Porque existe avião anfíbio que pousa na água. Vocês devem ter visto em filme já, né? Sim. Que pousam na água, é. E aí, você tem uma licença de monomotor terrestre. Quando você faz habilitação multimotora para avião de 2 motores, você tem uma de multimotor terrestre. O que essa licença significa? De que você pode pilotar uma gama de aviões monomotor e bimotor, porém de baixa complexidade. A ANAC, como qualquer outra autoridade, agrupa aviões nessa categoria. Que a autoridade diz, esses aviões são de complexidade mais baixa. Ou seja, não é um curso específico para aquele avião. Você tem a licença, você mesmo estuda o avião e você mesmo consegue voar o avião sem ter uma instrução naquele avião, porque a tua licença ela é genérica. Quando você fala de aviões de alta complexidade, como um avião comercial, além de outros aviões, você precisa ter um curso daquele avião em específico. Aí é o que a gente chama de uma habilitação tipo. Tá? Existe tipo 737, Airbus 320, Airbus 330, 340, 380. Por quê? São aviões complexos. Ou seja, você tem a licença para aquele avião apenas. Entendeu? Hoje, por exemplo, a minha situação eu tenho licença válida no avião que eu vou hoje, que é o A380. Minha licença de avião monomotor, multimotor, está vencida. Se eu quiser ir renovar minha licença, eu vou renovar. Passo por um processo de instrução, relembro como voar, e daí minha carteira fica válida novamente. Porém, a minha habilitação hoje é só para um avião. E a gente faz refreshment, no caso simulador, a cada 6 meses aqui na autoridade que eu tô, para justamente renovar essa licença, entendeu? Do avião que eu vou hoje. Hoje você voa no A380, que é o maior avião de passageiros do mundo. Então é como se eu dirigisse um trolleybus e depois precisasse renovar minha carta para dirigir uma bicicleta, né? Exatamente, exatamente. E pode parecer estranho, mas não é. Porque imagina que o avião que eu vou é tão alto e questão de performance e literalmente se der uma bicicleta na minha mão hoje eu quebro e me machuco pesado, porque eu não lembro mais como é, entendeu? É uma série de particularidades, a técnica de pilotagem é diferente, então acredite, não é porque você dirige um Tesla que você sabe dirigir um Fusca. Você ainda tem frio na barriga quando voa? Você tem um nervoso normal? Não. Acaba sendo um trabalho como qualquer outro. Existe a rotina, existe a parte que não é rotineira, claro, porém, não, frio na barriga não. Eu quando eu sinto que eu tô indo trabalhar, é como se eu estivesse pegando meu terno, minha gravata, minha maletinha e indo para o trabalho, como qualquer outro. Vamos falar um pouquinho do A380, que é o avião que você pilota. Esse Sim. avião ele foi um marco, né, na história da aviação pelo tamanho que é o avião. Conta um pouquinho pra gente desse avião aí, quais são as particularidades? Bem, é o maior avião de passageiro do mundo, né? Peso máximo de decolagem dele é 573 toneladas, tá? Esse é o peso máximo de decolagem. Ele pode carregar até 800 passageiros, dependendo da configuração dele, né? A Airbus lançou ele numa aposta de que no mundo ia faltar espaço para aviões. Então, qual foi a aposta da Airbus? Um avião que carrega mais gente para os aeroportos congestionados, e através disso você consegue colocar mais passageiro. Ao invés de 2 aviões levando passageiros, não, um avião levando a mesma quantidade de passageiros. E foi essa aposta da Airbus. Então, as dimensões do avião, o avião tem de envergadura, de uma ponta de asa até a outra, 79 metros, 79,7 metros. Com 573 toneladas e com quase 800, com mais de 800 passageiros até, o avião é gigante. E ele tem uma particularidade que não são todos os aeroportos do mundo que podem receber ele, por causa das dimensões dele, principalmente a envergadura. A envergadura e a questão de escada, até o finger, que é a pontezinha que acopla no avião,
tudo que se tem, digamos, de normal não cabe nele. Todo equipamento é projetado apenas para ele. Então, os aeroportos que se dispuseram a fazerem reformas para receber ele, podem receber, mas não são todos. No Brasil, que eu saiba, só Guarulhos, Campinas e Galeão. E Campinas ainda com sérias restrições ainda. Eu li que em Campinas eles fecham o espaço aéreo quando vai pousar o A380. E em Guarulhos também, porque você imagina que o avião, quando ele passa, ele gera um vórtice, a gente chama de esteira de turbulência. É realmente uma esteira que o avião deixa. E, bem grosseiramente, quanto maior o peso do avião, mais esteira ele deixa. E como ele de longe é o avião mais pesado comercial que existe, a esteira que ele deixa é muito grande. Então, no Brasil, isso que eu saiba é só no Brasil. Por uma questão de segurança, literalmente eles param o aeroporto quando o avião vai pousar. Porém, não é a realidade de muitos lugares. Você vai em Londres, exemplo, que é uma operação rotineira aqui que eu faço, não existe um tratamento tão especial. É um tratamento regulamentar apenas, que é manter uma separação mínima entre um avião e outro. Até mesmo em Dubai, em Doha, em Abu Dhabi, Bangkok, nos aeroportos que recebem comumente esse avião, não tem nada de extraordinário. Porém, em São Paulo, especificamente, o grau de preocupação que a ANAC adota é mais conservativo. Quem sou eu para julgar se é certo ou errado? Porém, é extraordinário. Ele parou de ser fabricado, né? Uma pergunta da Bianca. Também deu mais... ele, inclusive, nesse momento, ele está numa questão complicada, porque o último avião seria recebido em 2021 pela Emirates, que é um dos grandes aqui do Oriente Médio. E foi anunciado antes de ontem que a Emirates está negociando com a Airbus de não receber esse avião, porque com o Covid, a demanda para aviões desse tamanho, para carregar esse tanto de passageiro, acabou. Então, exemplo, foi anunciado essa semana que a Air France está se livrando de todos os aviões dela. A Air France tinha 12 aviões, se eu não me engano, não vai ter mais nenhum. Uma outra companhia aqui do Oriente Médio está considerando, talvez, que ele não volte a voar. A Emirates está com 40% da frota parada nesse momento, dos A380, porque não tem passageiro para isso. Então, não feliz do avião parar de ser produzido em 2021, os clientes dele que ainda receberiam o avião não querem receber ele mais. Ou seja, realmente o corona... Oi? O marketing deveria atuar um pouquinho, falar que era um avião que promove distanciamento social na viagem. Então, é uma boa. O avião em si... Oi? Daria para pular uma poltrona, né? Daria, não. O avião é gigante. O avião em si, se você falar da experiência do passageiro, ele é extraordinário. Porque existe um bar dentro do avião, literalmente um bar. Uma área de lobby, uma área onde os passageiros se encontram. E você senta ali e toma um drink como num bar mesmo, entendeu? Fora que o avião ele é muito estável, ele é grande, você esquece que está dentro de um avião. Então, a experiência do passageiro é tremenda e todo mundo sempre utilizou isso a favor. Só que a questão custo, ela pesa, né? E principalmente em tempos como agora de corona, né? Que as empresas aéreas estão tendo perdas assim extraordinárias, né? Tá.